Eu quero começar falando um pouquinho sobre o que a criança precisa para se alfabetizar. Vamos pensar primeiro que essa criança não pode receber a alfabetização num momento assim tão estanque assim na vida dela, tão só isso, só isso, só isso. Nós trabalhamos de uma forma global. A criança aprende com o corpo, com todos os órgãos do sentido e ela aprende com o pensamento, levantando hipóteses sobre a escrita, assim que ela aprende a ler e escrever. Então, para isso, nós temos que proporcionar, fazer provocações, primeiro para despertar o interesse dela. Até tem umas mamães no curso que quando começou lá o módulo 1, a gente viu um comentário assim, posso pular o módulo 1, já que meu filho já está lendo várias palavrinhas e tudo? E eu digo não, sabe por quê? Porque no módulo 1 a gente trabalha muito a questão da criança se interessar para descobrir o mundo letrado, para ver o que está escrito ali. O despertar do interesse para querer ler, a gente faz através de várias brincadeiras, vou dar algumas dicas hoje. E também o desenvolvimento da oralidade. E aqui que pega, gente, a oralidade da criança tem que estar clara, transparente. A criança está falando corretamente, ela expressa o pensamento dela com clareza, ela fala para você o que ela quer, o que ela precisa, ela solicita e você ouve. Então, essa oralidade toda é pré-requisito para a alfabetização. Se a criança não desenvolver essa oralidade, fica muito difícil, porque ela vai escrever como ela fala. Se ela fala errado, aí vem as perguntas sobre trocas de letras, né? Então, vou ler aqui uma que eu vi agorinha, só um minuto, deixa eu achar aqui, da Paula. Paula Silvestre Araújo. Ela perguntou aqui, minha filha reconhece as letras, mas confunde os sons de algumas, como o B, o D, o P, o N e o M. Queria saber como ajudar ela a ler e escrever. Assim como a Paula, tem outras mamães falando sobre isso. Olha aqui a pergunta que eu recebi da Fabi. Socorro, meu sobrinho está com 8 anos e não sabe ler nem escrever, só copia. Tem que ficar soletrando as letras para ele. Não para quieto para fazer a lição, troca o B pelo P e outras letras mais. Estou querendo ajudá-lo, queria muitas suas dicas. E tem mais, gente, tem várias mães com problemas de fala com as crianças. Tem mais uma aqui, olha. Como podemos ensinar as crianças que não sabem falar o R? No caso, troca R por L, que é aquela língua do Cebolinha, que a gente brinca, né? A linguagem do Cebolinha. Troca o R pelo L. Balata, em vez de barata. Pala em vez de para, né? E aí por diante, com uma fala trocando bem claramente o R pelo L. Tem uma outra que fala que o filho troca o R intercalado ou omite, tipo trabalho, fala trabalho, né? Quer ver? Ela dá um outro exemplo aqui, só um minutinho aqui, troca o R pelo L. Aqui, tenho essa mesma dificuldade, mas é no meio da palavra. Exemplo, 3, trabalho, 4. E ela viu uma dica de ensinar a falar 3, trabalho, 4. E também tem uma outra que falou que a escola até já encaminhou para fono, mas que não tem fono na cidade dela. Portanto, gente, é complicado o que a gente vê da fala, que a gente tem que trabalhar a fala da criança. Tá, professor, quando na educação infantil já trabalha bastante, quando trabalha com música, quando trabalha com trava-línguas, todos os sons que podemos brincar com a criança irão ajudar. Eu fiz parte de um projeto uma vez que eu liderei no meu município. Ele fazia, as fonos davam aula para professor e o professor fazia o exercício em classe.
Sabe os principais exercícios que elas passavam? Músicas para cantar, fazer realmente vários sons onomatopeicos. Sabe o que é som onomatopeico? É brincar com a criança de imitar todos os barulhos do mundo, barulhos de equipamentos, barulhos, sons e vozes de animais, barulhos que a gente pode inventar com o próprio corpo, mas fazer o som desse barulho. Trabalhar esse som onomatopeico, que é um som que não tem como nem escrever o som, mas ele tem um som diferente de uma coisa da outra. Por exemplo, vou brincar o som da abelhinha voando. Zzz. Então você trava a boca para fazer o som do Z e a língua atrás dos dentes. Zzz. Aí vamos fazer o trem, ou tchic, fazendo um X, fazendo um CH, I, C, chic, chic, chic. Fazer sons, imitando o liquidificador, imitando os aparelhos que você tem na sua casa que fazem barulho. Inventa os sons. Vamos bater na madeira para ver que som que eu posso fazer. Pom, 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 pum, enchendo a bochecha. Pum, pum. Todos os sons que eu trabalhe, toda a musculatura da boca, da posição da língua, porque você que está numa cidade aí que não tem fono, não tem acesso a uma especialista, trabalhando dessa forma, posso te garantir que mal nunca vai fazer e vai fazer bem para a criança que tem dificuldade. Então, para qualquer criança, a gente pode brincar com os sons onomatopeicos. Nós podemos sortear figuras de animais para imitar as vozes dos animais, que aí fica brincante, né? Vamos fazer a coisa ficar brincante. Senta com a criança e põe figuras de animais num saquinho e vai sorteando. Pega de algum brinquedo que você tenha, vai sorteando. Cachorro, vamos imitar o cachorro. Uau, uau, uau. Vamos imitar o cachorro chorando. Faz um sonzinho diferente. Agora vamos imitar o gato, vamos imitar a vaca. Todos esses sons, que são vozes de animais, forçarão alguma musculatura da boca em algum momento. E isso vai ajudar. Outro exercício que a gente fazia e deu muito resultado, também ajuda na alfabetização e vai resolvendo problemas de fala. O que é? Você recortar várias gravuras com a criança ou imprimir gravuras de brinquedos, de objetos, de animais, coisas do dia a dia da criança, tá? Imprima e recorta as figurinhas e monta um caderno com essas gravurinhas. Aí, se quiser, também pode escrever a palavra embaixo do desenho, embaixo da imagem que você recortou. E aí você vai ler esse caderno com a criança. Você monta com ela para ter gosto, porque se você traz uma coisa pronta, é a mesma coisa que pegar uma cartilha qualquer, um material didático que está cheio de gravuras e mostrar para ela. Não é isso. A minha proposta é a confecção coletiva junto com a criança. Você e a criança, ou com a classe, se você tiver com uma turminha, está trabalhando com mais de uma criança, mesma coisa. Trabalha confeccionando as imagens, monta num caderninho várias imagens. Se a dificuldade é R, troca por L, achem mais palavras que tenha o R, o rato, né? Vai animais com R intercalado, com R no início da palavra, no meio da palavra e no final da palavra, porque ele muda o som conforme a localização na palavra, não é? Então você vai escrever, fazer o seu caderninho de imagens e todo dia para um pouquinho para ler aquele caderninho com ela, com a criança. Vamos ler comigo aqui, olha, vamos dizer o que é isso. Cachorro, o que é? Você que fala. Cachorro, aí você vai falar bem correto para ela repetir. Toda essa leitura é um treino, é uma oralidade para ela desenvolver a palavra que ela talvez esteja com dificuldade. Tudo isso ajuda e se não resolver, precisa realmente uma especialista, porque a fala da criança até 5 anos e meio, 6 anos no máximo,
não pode mais estar com trocas de letra. Se ela ainda tem troca acima dessa idade, provavelmente vai ter dificuldade na alfabetização também, porque ela vai escrever como ela fala. Tá certo? Então, procure esses exercícios, procura fazer essas dicas. Outra dica bem legal, fale com a criança como eu estou falando agora com você. O que eu fiz? Eu gesticulei bastante a boca. Você abre bem a boca para fazer o som aparecer. Aí a criança vai te espelhar, ela vai olhar de frente para você e cada palavra você pede para ela fazer igual você fez. Vamos falar aqui comigo, ó, sapo. Aí ela fala, sapo. É exagerar no movimento dos lábios, da língua e não aumentar o volume da voz. Às vezes a gente vai brincar com a criança, perceba que você pode fazer isso sem querer. Vamos ensinar a falar, então eu quero falar sapo, eu começo a gritar, sapo, não é isso, é sapo. Fazer o gesto dos lábios, da língua, sair o som bem nítido para a criança melhorar cada vez mais o ouvir e poder daí então desenvolver a fala. São atividades simples e que dá para a gente brincar. Ah, mas não se esqueça de cantar com ela, bastante. Cante, recite, faça trava-línguas, parlendas. Hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo de ouro, bate no touro, touro é valente, bate na gente, touro é fraco. E aí fala uma parlenda que tem ritmo, que tem uma melodia quase cantada, né? Porque você tem que falar num ritmo sempre o mesmo, né? E as palavras vão saindo, é muito gostoso, a criança adora e você faz ela falar corretamente. Portanto, mais do que exercitar tudo isso, é você se policiar de falar correto com ela. Muitas mamães erram de ficar falando com a criança ainda no tati-bitate. O que é o tati-bitate? É aquela fala infantilizada, né? Ah, meu queridinho, meu fofinho, vim aqui. A criança está lá grandona, 4, 5 anos, você ainda está falando com ela como se ela fosse bebê. Então, cuidado. Vamos tratar a criança falando corretamente com ela, olhando para ela, para que ela veja a sua boca e faça a correção da fala. Então, oralidade falar correto é essencial para a alfabetização. É um dos pontos que eu queria destacar aqui para vocês hoje. Já continuando esse tema, eu vou pegar agora para a pergunta peraí, tem uma aqui que me mandaram também. E há pedidos, gente, nós vamos deixar essa live de hoje até às 20 horas. Quem perdeu agora ainda tem como assistir até às 20 horas, tá certo? Aproveitar, enquanto eu procuro a pergunta aqui, eu vou falar para vocês, divulgar a Semana da Alfabetização Brincando. Semana que vem nós teremos aulas fechadas. Eu vou mandar só para quem se inscrever, gente. Então, a Semana do Alfabetizar Brincando. Se inscreva, você pode procurar, tem no Instagram, no Facebook, no Selma Cravo, tem lá o link para se inscrever. E também você pode digitar lá, selmacravo.com.br/semana, tá certo? Aí você confirma no seu e-mail que você se inscreveu, confirma que é você mesmo e aí você vai começar na semana que vem, de 7 a 11, é a semana fechada de aulas que eu vou distribuir aulas para você já aplicar uma semana com a criança. Você já vai ver um resultado incrível. Portanto, não perca essa oportunidade, é gratuito. Não vamos perder uma oportunidade de exercitar com a criança e fazer ela evoluir, tá bom? Então, não se esqueça. Também o grupo Telegram, gente. No Telegram, o grupo se chama, põe lá, Selma Cravo, Alfabetizar Brincando. Você entra nesse grupo, que é o grupo que já é a inscrição do curso. Quem está nesse grupo já vai receber a aula ali. A gente já vai mandar a aula direto no grupo.
Combinado, gente? Não vão esquecer. Se tiverem dúvida, pergunte aqui para mim. Aqui, ó. Meu filho tem 6 anos, está no 1º ano e tem aulas online diariamente. Somente agora que ele está juntando as sílabas e está demonstrando desejo de descobrir a junção das letras e quais palavras estão formando. Tenho ficado muito angustiado, porque os coleguinhas da turma dele já sabem ler. O que me sugere para ajudá-lo em casa nesse processo de leitura e escrita que não seja as famílias silábicas? Então, eu te aconselho, e também vi uma pergunta parecida com isso aqui. Bom, depois eu sigo as perguntas daqui. Eu te aconselho, gente, todas as crianças que já estão com 6 anos, elas devem já estar no estágio avançado de alfabetização. Se não, vamos aproveitar essa base, porque o tema de hoje é bem isso, o que a criança precisa, não pode perder essa base da alfabetização. Falei um pouco da oralidade, com crianças que têm dificuldade de fala, mas se a sua criança não tem dificuldade de fala e não tem uma fala tão clara, com sequência lógica, fala um monte de coisa, aquela criança que fala aqui, fala ali, fala lá, e precisa organizar essa fala, precisa dar atenção para essa criança, dialogar com ela para que essa fala melhore. E um livro todo dia, né? Já sugeri para vocês, vamos ler para a criança, porque ela precisa ouvir muitas histórias. A hora que ela está ouvindo você ler, é a hora que ela vai percebendo o que está escrito ali. E aumenta o interesse dela em querer ler. Esse caso de criança com 6 anos tem que querer ler, o querer é dentro dela. Então você vai estimular, se você contar uma história por dia, pelo menos. Eu até lancei uma campanha aqui, né? Para vocês, quem quiser, publica lá no Instagram, no seu Stories e me marca, que eu quero ver foto de vocês lendo para a criança, todo dia. Aí você vai ler, vai apontar para onde tem escrito. Olha que legal, onomatopeia isso, ó. Prunkt, ploft. São sons de uma batida aqui de caminhão. Prunkt, ploft. Criança falar isso é muito gostoso. E ela tem que ver que isso também está escrito aqui no livro. Quando você lê a história, você vai mostrando aonde você está lendo e assim incentivando a criança a querer ler. Aí, a criança que está juntando as sílabas, como você falou, nós não ficamos martelando na sílaba, né? No silabário, tem isso aqui também. Não ficamos ensinando mamemi mamu, a criança não aguenta isso, babebi babu. O que a gente faz? Você vai trabalhar palavras inteiras e comece associando com imagens junto. Aqui, por exemplo, eu estou com sapo. Traz uma figura do sapo e escreve sapo. Aí você vai fazer uma leitura primeiro de imagem com ela e ela vai saber. Aqui está escrito sapo. Faz ali onça. Faz ali casa, várias palavrinhas com imagem e começa a refletir aquelas palavras com ela numa lista para poder ela começar a se interessar que tem um desenho comunicando e tem as palavras comunicando. A partir disso, começa a aumentar o interesse da criança, porque interesse é um pré-requisito essencial para a alfabetização. Ela tem que perceber que as coisas têm nome e os nomes podem ser escritos com grafemas, que são as letras. Não se preocupe de ficar ensinando o nome de letra. O nome de letra para a criança vai entrar automaticamente, não você ensinando a parte, o abecedário. O abecedário, como ensinava no ensino tradicional, vamos ler A, B, C, D, ainda mais fazer leitura do alfabeto, isso induz a um engano. A criança começa a entender que ela está lendo o som daquela palavra, que ela vai escrever daquele jeito. E aí fica uma confusão geral. Então, o nome da letra ele vai aparecer dentro do exercício quando você está escrevendo e comparando as palavras com ele. Mas não é a principal preocupação. A principal preocupação é a consciência fonológica que a criança vai adquirir.
ela vai perceber o som que aquela letra escrita transfere para ela. Quando ela lê casa, ela está lendo, ela pensa logo na casa, que ela conhece, mas ela já está associando essa palavra a uma casa, que ela está vendo a imagem. E o som casa é importante que ela enxergue aqui, não a letra C, a letra A letra S, a letra A. Ela vai ver o som de casa. Ela vai sentir que tem dois sons que ela abre a boca para falar. Casa. Você pode fazer isso com ela. Uma leitura de quantos sons a palavra casa oferece para a gente. Quantos sons que tem casa? Vamos lá e vamos bater palma em cada som? Casa. Pronto, ela concretizou o som, ela enxergou o som aqui na palma, ou no seu dedo apontando o som. Ela visualiza esse som. E aí ela enxerga que para escrever um som ali, ela pode usar essas duas letras, o outro som, essas duas. E ali você faz isso com outra palavra, com gato, com pato, com as palavras que você está brincando com ela. Brinca, faz jogo da memória, imagem e palavrinha, ou palavras iguais. Imprima aí 2 de cada, para você jogar o jogo da memória. Sapo com sapo, gato com gato, pato, joga com 3, 4 pares. Aí você já vai ver, ela começa a aumentar a coordenação visomotora. Ah, essa letra é igual a essa, tá? Aí já vai ajudando. Agora eu quero voltar na pergunta da Júlia, da Juliana aqui, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando como o que precisa para se alfabetizar. Ela colocou aqui, que tema interessante para a prática pedagógica. Qual posicionamento atual mais indica para o mediador no processo de alfabetização? Ela é de Juazeiro do Norte, Ceará. E parece que ela pôs mais uma coisa aqui, deixa eu ver. A sua missão é um incentivo a nós profissionais da área da educação. Suas dicas são importantíssimas para a nossa prática. Gratidão por ser uma transmissora de tanto amor pela profissão. Obrigada, Juliana. Amor mesmo. Boa tarde, Margarete está aqui também. Daiane. E a Juliana ainda vem falando sobre a consciência fonológica. O método das boquinhas é o mais indicado para estimular os ruídos e sons da fala? Bom, Juliana, era essa que eu tinha lido antes e você perguntou em cima também sobre métodos. Falando de métodos fonológicos, né? O método das boquinhas, que ensina a posição das boquinhas. Eu, particularmente, não uso e nem sei usar. Por quê? Porque todos os estudos que eu tenho em cima da alfabetização, da psicogênese da leitura escrita, nos mostram que é muito importante, sim, o som. A consciência fonológica é o começo da alfabetização. Então, o método fônico, ele trabalha para desenvolver a consciência fonológica, sim. Só que ele trabalha mostrando sons, inclusive, das consoantes. Coisa que a nossa língua não fala. Você não para pensar que eu vou falar agora o B, bo. Vou falar boca. Boca. Eu não falo assim, eu falo boca. Então, a psicogênese mostrou que a leitura tem que vir antes na mente da criança. Ela tem que vir de dentro para fora da criança. Então, o som ela tem que perceber trabalhando com as palavras que ela fala. Palavras que ela fala, palavras que ela escuta, palavras que ela ouve e tem vontade de falar. Com essas palavras, ela vai perceber a diferença sonora entre elas a partir do momento que eu brinque com elas, como eu acabei de falar aqui, de separar o som de uma palavra. Isso, que método é esse? Eu penso que a alfabetização vai muito além de métodos. Método global, analítico sintético, método fonológico, fônico. Vai muito além de método, vai além, sabe por quê? Porque cada professor, você pode até ter uma escola que trabalha inteirinha num método tipo Montessori, né? Trabalha no método Montessori, mas o professor faz a diferença.
Cada professor faz a diferença, ele tem a sua especificidade de ensinar. Ele tem que estudar como a criança aprende e como eu vou ensinar. E como eu sei ensinar. Então, como a criança aprende, eu vou estudar psicologia da aprendizagem, neurociência, vou estudar métodos variados, mas eu vou estudar a criança. E aí eu tenho que saber muito o como e o que eu vou ensinar. Se eu vou ensinar a língua portuguesa, eu tenho que conhecer a língua portuguesa. Eu vou ensinar a língua portuguesa. E esse o que, eu vou aprender o como, encaixando na forma que a criança aprende. Porque quando eu respondo como a criança aprende, e a resposta vem ali, ó, brincando. Como a criança aprende? Brincando. Como a criança aprende? Brincando. Como a criança aprende? Brincando. A criança aprende através dessas brincadeiras. Quando eu falo brincar aqui, é um brincar muito amplo. É um brincar que envolve o pensamento, que envolve a vontade, que envolve o querer dessa criança. Esse brincando é um brincar onde ela está inteira naquela atividade. Não é brincar só brincar de boneco, ou de carrinho, ou de casinha. É um brincar com as palavras. É ela sentir prazer. Eu vou dizer que aí brincar é igual prazer. Brincar é igual prazer. Prazer de estar ativo naquela atividade. Atividade vem de ativo mesmo, de você estar ativo, presente, executando. E esse executar te dá tanto prazer que você quer fazer de novo. Tanto prazer que você fala assim, puxa, que coisa bacana que eu aprendi. O olho brilha e a criança quer de novo. Você pode estar fazendo um trabalho super intelectual com ela, mas que ela está envolvida, desafiando o pensamento e ela está com prazer, está sentindo vontade de estar fazendo aquilo. Diferente de muitas situações que estão ocorrendo, como as perguntas que eu recebi aqui hoje, que lamentavelmente as crianças estão desinteressando cada vez mais, né? Olha, meu filho não consegue, olha, minha filha tem 6 anos no primeiro ano, com aula online. Não vi avanço na alfabetização e contratei professora particular. Em 1 mês ela já está lendo e escrevendo palavras mais simples. Agora a dúvida é o posicionamento da professora particular. Ela é bastante rígida, acredito que esteja utilizando o método antigo do ensino, exemplo Babebi Babu. Essa rigidez do ensino tradicional faz a criança ficar tensa, pressionada, porque ela tem que dar respostas em vez de fazer perguntas. Nós queremos que a criança saiba fazer perguntas para como se escreve. Como que se escreve casa? Aprendeu casa? Aí ela vai pensar, como que se escreve então cachorro? Se começa igual, como que se escreve cachorro? Ela tem que querer. Fazer essa pergunta é ela querer aprender. Diferente de eu falar para ela assim, agora você vai escrever cachorro. K. O que é K? O C com A, da K. Então escreva C com A. Isso é ler? Isso ela quis saber fazer? Não. Isso é imposto de fora para dentro. É o papel inverso. O que a escola tradicional fazia funciona porque apela para memória, para decorar. Então, a criança que tem mais dificuldade de decorar, a quantidade de sílabas que existem, mais dificuldade ela terá de aprender a ler e escrever. A criança que tem mais facilidade de decorar, mais facilidade terá para aprender a ler e escrever. É um apelo à memória. Esse apelo à memória não faz um aprendizado muito rápido e nem significativo. O aprendizado significativo, ela sugere que a criança pense e queira ler e escrever. Outra observação de uma mãe aqui, olha, meu filho lê tudo soletrando, mas não entende a palavra que está escrita, apenas tenta adivinhar, pois não sabe o som, eu acho. Como que eu poderia proceder e qual curso poderia auxiliar ele? Ele tem 5 anos, vai fazer 6 em dezembro.
como proceder, né? A criança não tem todo o interesse, porque ela está condicionada a receber a letra, para soletrar. Então, eu falo para a criança assim, escreva onça, vai, eu vou te ajudar. O, N, C cedilha e A. Isso você soletrou para ela, pronto, ela só teve o trabalho de pôr ali. Ela não teve o trabalho de pensar que letra começa, que som que tem aquela letra, comparar com outra que tem o mesmo som ou a mesma escrita, comparar situações e ter o exercício visomotor. Essas atividades visomotoras, a criança precisa passar por elas para poder ler e escrever.